Oi, Biju, você por aqui? Tá só espiando? Ah, te peguei. Oi, Rose. Oi, Raquel, que honra você por aqui. Querida. Tô esperando minha convidada aqui. Oi, Rose. Nossa, fico até nervosa de falar sobre plantão psicológico assim com a Raquel. Aqui. Oi, Everton. Oi, Matheus. Aê, a Lu chegou. Deixa eu dar um ok pra Lu. Querida Raquel. Deixa eu só ver se entra direitinho. Boa tarde! Boa tarde. Olha só, a pessoa já fez muitas lives e estamos esquecendo do fone. Fiquei tão empolgada aqui com o pessoal entrando. Deixa eu colocar aqui. Eu não estou muito diferente, eu saio de uma ligação, eu digo para o mundo, vamos voltar, vamos focar. Se organizar, né? Isso. Olha que no fim eu defendo tanto a ideia do uso dos fones. Muitas pessoas não usam os fones e não sabem o quanto o fone pode ajudar na conexão para as pessoas ouvirem melhor, enfim. E daí tô eu aqui sem fone, não dá, né? Esse senso de privacidade, né? Isso. E de fato dá um senso de privacidade, né? Dá. Se eu deixo agora meu áudio aqui, tá periga vazar, né? Sim, a gente pelo menos faz de conta que não tem ninguém em volta, né? Com o fone. Ainda mais em tempos de home office, né? De Nossa. tudo em casa, né? Revirado. Ainda tem lado esse fone aqui, entendeu? Isso, olha aí a galera chegando, o pessoal chegando. Não, tava falando, a gente já tem convidado, plateia de honra aqui. Ó. Olha o Everton. Que chique! Raquel Vrona, olha que legal. só, imagina. Marta, você por aqui, tô vendo, tô gostando de ver, um monte de gente legal entrando. Coisa boa! Então, oi Lê, quanto tempo? Tá, vou parar os cumprimentos aqui, senão vou dar oi para todo mundo que chegar. Mas temos tempo também, né? Temos tempo. Enfim. É um bate-papo legal e a gente também vai querer ouvir esse pessoal, né? O que pensam e, enfim, se tem experiências para compartilhar com a gente. Se sabem o que é, porque às vezes é um nome tão comum, assim, parece tão simples, né? Plantão psicológico. Daí todo mundo acha que pode sair fazendo plantão psicológico, não sabe exatamente do que se trata, né? Mas vamos se apresentar antes, Lu, o que tu acha? Vamos, né? vamos. Nem todo mundo sabe, então eu vou me apresentar, depois tu te apresenta, pode ser? Legal, pode, claro. Então, eu sou a Olga Letícia Prestes, para quem não me conhece, sou psicóloga, terapeuta de casal e família e especialista em abordagem centrada na pessoa. Até hoje, conversando com a Lu, né, Lu, eu me dei conta que eu trabalhei com plantão há muitos anos atrás, mas que hoje que eu conheço melhor sobre o plantão, eu julgo que não foi plantão que eu fazia e que tenho aqui também para aprender com a Lu um pouco mais sobre plantão, né? Já estudei um bocado aí atrás. E, para complementar, sou casada, tenho 2 filhos, eu sempre gosto de falar isso, porque isso faz parte do meu currículo, né? Com muito orgulho. E daí hoje... tem teus pitocos? Eu tenho mais de 3... São pitocos, tenho um de 7, o Antônio, e tem a Carolina de 3 anos. Estão correndo aqui, tocando o terror, por isso que eu tenho que usar o fone, senão... Sei bem, porque os meus estão na mesma idade. Eu não tinha certeza da idade dos teus. Então, que bom te receber aqui, né? Eu acho que uma coisa bem importante da gente falar é que nós duas somos professoras do curso do CIBS, que é o curso de formação na abordagem centrada na pessoa, do CIBS de Novo Hamburgo, né? Será que o pessoal conhece CIBS? Pois é, acho que temos que apresentar um pouquinho, aí, né? Quem conhece CIBS? Alguém já ouviu falar no CIBS? Da Eva Lúcia, né? A gente sempre identifica, né? Lá o CIBS da Eva, mas também ela é da Lu, também é da Lívia. É que foi um espaço sonhado pela Eva, né? Então não tem como não identificar diretamente com ela. É literalmente a casa da Eva, né? Então, assim, com muito carinho, a gente sempre vai remeter à figura dela. E é um espaço que esse ano fez nascer esse curso de formação. Na verdade, já foi no início no final do ano passado, né? Bem ousado. A gente propôs uma primeira atividade, na verdade foi um seminário, uma metade de um seminário, de uma disciplina,
totalmente vivencial, assim, muito diferente do que a maioria das pessoas está habituada a pensar em encontrar numa abertura de um curso de formação, de pós-graduação, de especialização. Não é o que a gente usualmente encontra, né? E foi uma experiência fantástica que eu também pude viver, porque eu iniciei, né? Eu tive essa tarefa, esse desafio de abrir trabalhando com recursos expressivos. Foi um dia, assim, fantástico que a gente viveu, né? Que bacana. Dentre as disciplinas que temos lá, em outubro a gente vai trabalhar plantão psicológico, mas esse mês, para quem não está fazendo a formação, esse mês, nos finais de semana, nos sábados dos dias 22 e 29, tem um curso que eu vou ministrar, um curso online, né, por conta da pandemia, então um curso online que eu vou ministrar 2 manhãs de sábado para quem quiser conhecer e trabalhar a partir dessa perspecira, né? Ó, então a Lu já está dando a dica que ela não vai contar tudo hoje sobre o plantão, que ela vai, que tem o curso depois. Ó, a Raquel está perguntando se é só a conexão dela que está cortando. Alguém mais tá com dificuldade para ouvir, que está cortando o áudio, alguma coisa assim? Pessoal, dá um ok aí se está tudo certo, por favor. Porque a Raquel avisou aqui. O Matheus está dizendo que ainda não conhece o CIBS. E a Maria Regina, né, que já é de casa, já empolgada com o CIBS. E lá na Daniela também. A minha está bem. Bom, pode ser a internet de vocês, então, né? Porque se tem... Ó, a Patrícia está dizendo que está tudo certo. Então, vamos seguindo, pessoal. Depois a gente disponibiliza a gravação, né, Lu? A gente pode deixar então, salva a live, se alguém não conseguir ouvir, enfim. Então, vamos lá. Te apresenta, então, quem sabe. Isso. Então, eu sou Luciene, também sou psicóloga, tenho uma especialização clínica em psicoterapia centrada na pessoa, tenho outras especializações em psicologia transpessoal, em acupuntura, uma área em que, inclusive, eu também sou docente de pós-graduação, mestre em educação, uma área que é meu grande xodó, assim, junto da psicologia. Né? Entendo que tem aí um universo de demandas e possibilidades de trabalho. E sou docente de ensino superior, né? E foi por meio da docência em uma graduação em psicologia que eu fui convidada, literalmente a vida bateu na minha porta e me convidou para entrar nesse universo do plantão psicológico. Né? Eu estava atuando como supervisora de estágio no serviço escola. Isso foi 2015. 2015. E, na verdade, o que eu vou contar aqui é um pouco do que quem conhece um pouco a história da origem do plantão vai ver que eu estou repetindo um pouco da história, porque foi o que eu vivi. Mas repete um pouco do que início. É a história da origem, né? Porque o plantão psicológico, ele inicia lá no final dos anos 60, né? 1969, assim, é tida como a data, assim, referência, né, da origem do plantão no serviço de aconselhamento psicológico da USP. Né? E uma das razões para se pensar numa outra forma de oferecer atendimento psicológico é algo que até hoje a gente vive, não só em serviços de escola, e quando eu falo serviços de escola, eu estou falando das clínicas que algumas faculdades de psicologia oferecem, onde elas oferecem atendimento à população. A maioria desses serviços, por serem gratuitos, tem uma demanda imensa, em geral muito maior do que a capacidade de dar conta, né, dessa demanda. Então, é muito comum a gente ouvir falar, olha, tem uma fila, uma lista de espera de tantas semanas, com sorte, ou vários meses, né? Sim. A gente tem serviço que diz, não, estão com a lista fechada, não estão aceitando nenhum novo pedido, não estão oferecendo nenhum atendimento novo. Por quê? Porque não conseguem dar conta. E aí, nessa função, o que eu fazia? Eu era, na época, supervisora de estágio clínico, né? O último estágio, em geral, dos estudantes que atendem na perspectiva da psicologia clínica. A gente tinha ainda outros tipos de estágios, mas o que a gente mais via é essa questão de uma demanda muito maior do que a oferta de serviços era para o atendimento clínico.
Então, acontecia muito comumente de a gente receber a pessoa por uma primeira vez para entender o que ela precisava, né? Que era um serviço, uma etapa de acolhimento. Tipo uma triagem. É mais ou menos isso, né? Vamos ver se essa pessoa procura algo que a gente pode oferecer, se o que ela procura realmente é serviço, um atendimento psicológico. E quando a gente via que era isso, ela ia para uma lista de espera, em geral, coitado. ou para psicodiagnóstico, ou para psicoterapia de algum tipo, né? E às vezes a pessoa esperava 2, 3, 4 meses, ou até mais. Nossa. O que acontecia? Quando chegavam novos estagiários, ou enfim, quando a gente já estava com os estagiários em atividade, mas eles tinham novos horários para atender alguém, eles iam para essa lista para buscar nomes, né, de novos clientes, pacientes, faziam contato e a pessoa dizia assim, muitas vezes, não, já resolvi. Ou já tem atendimento em outro lugar. E o muito comum era isso, assim, não preciso mais. Né? Aí a gente pensa assim, poxa, se não precisa mais, será que não precisa mais? Mas a gente foi vendo que, de fato, a maioria das pessoas, o que elas buscavam, de alguma maneira, naquele meio tempo, elas davam um jeito de dar conta. O motivo da busca naquele momento acabou... E até a forma como a gente trabalhava essa entrevista, esse atendimento de acolhimento, muitas vezes dava conta de algumas dessas coisas, né? E aí eu fui me antenando, digo, olha, vou propor para a instituição oferecer plantão psicológico, né? E acabou que a gente começou a oferecer, e de uma maneira muito bonita, a gente conseguiu expandir o serviço, porque a gente não oferecia na própria clínica da escola, da instituição, né, da faculdade. A gente começou a oferecer fora, em escolas públicas. A gente fez parceria com escolas públicas de Porto Alegre, e aí os estagiários faziam estágio lá, né? A instituição fornecia um espaço físico, né, uma sala para esses atendimentos, né, garantiam assim, um mobiliário básico, cadeiras, mesas. Se a gente tinha estante, algum material para guarda de documentos, ok, senão a gente improvisava isso, né, para garantir a segurança dos materiais, dos documentos, mas basicamente era uma sala que a gente podia oferecer o atendimento para estudantes da instituição, professores, demais funcionários do quadro laboral da escola, familiares de estudantes também. Entendi. Ou seja, ela dava uma abertura para a comunidade. Né? A gente até cogitou abrir para a vizinhança. As escolas ficaram um pouco reticentes. Mas abriu-se a possibilidade para atender familiares com demandas que não tinham relação com os estudantes. Sim. Né? Então, daqui a pouco tu tem uma mãe que está em desespero porque é mãe solo, tem filhos para cuidar, para dar conta, e foi demitida. E como que lida com essa angústia, com esse caos, com a desorganização que aquilo gerou? Então, não tinha uma relação direta, não era um tema relacionado diretamente a um filho ou uma filha que era estudante, mas era uma demanda que a gente acolhia. É isso. Que bacana. E aí, então, e tu começa a contar... Eu lembrei justamente da história que começou com a Raquel Rosenberg em São Paulo, né? Que foi uma demanda semelhante, assim, lá na USP, né? Porque não foi se uma dava situação bem semelhante. Conta, né? E para não ser simplesmente um agendamento, uma coisa fria, né? Sabe que uma coisa interessante... desse momento um momento de acolher, de uma escuta diferenciada, né? Tu sabe que eu, para quem não sabe, eu acabei não mencionando nisso, mas eu também sou do Instituto da Família, né? Sou terapeuta de casal e família, enfim, sou professora, supervisora lá também. Colega da querida Ana Freitas. Isso, aliás, eu avisei que era para ela estar aqui hoje, cadê ela? E lá a gente sofre muito, eu sofro, na verdade, não a instituição, eu sofro quando eu percebo que a lista está muito grande. E, além disso, eu já fui triadora lá também, a gente percebe que a pessoa vem para a triagem, que é justamente para ver se é um caso para a instituição, se é um caso de família, no nosso caso do IFAPA, né? E daí a pessoa vai, desabafa,
traz tudo que está angustiando, que está preocupando naquele momento. A gente, então tá, então agora vou passar teu nome para o terapeuta vai entrar em contato. A pessoa sai dali e às vezes vira pó. Não está mais interessada em terapia, já resolveu, não, estou muito bem, obrigada. E daí eu me dou conta que não, aquilo ali não foi um plantão psicológico, mas só da pessoa ter um espaço onde alguém se disponibilizou a escutá-la, isso. Parece que já dá conta daquele momento, né? Isso. E isso, eu lamento por várias instituições que trabalham com triagem. Oi, o carro do vizinho ligou aqui, desculpa. Imagina. Essas coisas são divertidas. Eu não sabia que era o carro do vizinho. Não, é bom avisar, né? Pra não pensar que é a Terceira Guerra começando. É o carro do vizinho. É ótimo. Mas, enfim, então isso é uma coisa que eu lamento, que às vezes aquela pessoa poderia ter tido um olhar mais cuidadoso, né? Porque o triador está ali para coletar informações, ele não está ali escutando. Mas a pessoa está tão necessitada da escuta que joga tudo, vai embora e fica, né? Às vezes volta para terapia, claro, né? Aceita a terapia, mas às vezes não. E às vezes a gente perdeu um momento de ouro que poderia ter ajudado aquela pessoa, né? Isso. E aí a gente já entra, acho que um pouco numa questão que é diferenciar, então, o que afinal é esse atendimento de plantão, no que ele difere ou se assemelha a uma triagem, a uma psicoterapia ou a outro tipo de atendimento psicológico. Acho que isso é bem importante de entender. E isso é tão importante porque eu, lá na minha experiência, eu vi colegas dizendo que nem pensar oferecer um tipo de serviço como esse, que é só para a pessoa lá vomitar algo e depois não dar seguimento, né? Como se ela obrigatoriamente, como se todas as demandas que uma pessoa possa ter, obrigatoriamente precisem ser trabalhadas a médio e longo prazo. Entendi. Como se uma escuta, num momento, não tivesse um efeito terapêutico. Entendi. Alguém aí, agora eu tô vendo, tem umas pessoas aqui, vocês sabem o que é plantão? Alguém aí, vão dizendo se vocês já tiveram contato com plantão, se conhecem. Se já experimentaram, eventualmente. Como terapeuta ou como cliente, né? Enfim. Porque eu acho que tem muito disso, né, Lu? Das pessoas não terem claro o que é isso que a gente está falando. Do plantão psicológico. A Ana está dizendo que sim. Que bom. Legal. Como cliente ou como terapeuta? Agora eu fiquei curiosa. Isso, contem para nós. Ana, acadêmica. Acadêmica de psicologia, muito bem. Legal. Então, gostaria de também te conhecer. Vamos lá, então. É um atendimento que, se a gente pensar, né, na expressão plantão, é muito comum a gente pensar como uma analogia num plantão médico, né? Uma oferta de serviço médico em caráter de plantão. Isso de cara nos remete à ideia de um serviço de pronto atendimento. Eu preciso, onde que eu vou? Lá que tem. Lá tem plantão. Né? Lá tem plantão. É essa ideia, né? Quando eu tenho alguma dor física, alguma questão física, é assim que eu ajo. Mas e quando eu tenho uma questão que está me tomando, que está me tirando do eixo emocionalmente? Quando eu estou em crise psicológica, emocional, quando eu estou com emoções à flor da pele, quando eu estou assim, perdendo o senso da direção, não sei que decisão tomar e tenho que tomar uma decisão, por exemplo. Estou trazendo aqui expressões que são comuns às pessoas que vão ao plantão. Estou confusa, não sei que direção dar e nesse momento isso está sendo demais. O que eu faço? A maioria das pessoas, ou como a gente diz popularmente, mata no peito, né? Aguenta, segura. Ou a grande maioria procura ou eventualmente procura um familiar, um amigo para, como a gente diz, desabafar. Né? E o desabafar é o quê? É literalmente um descarrego, né? A questão é o que o interlocutor, ou seja, a pessoa que está escutando essa pessoa, o que essa pessoa faz com tudo isso? Né? Aí é que entra o papel que vai diferenciar de uma escuta de um amigo
ou de uma escuta profissional qualificada. Né? Sim, a tua postura ali. Eu tô... Isso. Só pra não perder, senão depois vai se perdendo aqui, né? Então, a Ana tinha dito que já tinha estudado. Aqui eu não sei se é a Alessandra Alportelabio, porque as pessoas põem esses nomes no Instagram, daí depois a gente não sabe, né, o nome da pessoa. Mas que ela gostaria de conhecer. A Maria Regina dizendo que fez o curso contigo, né? No ano passado a gente fez a edição presencial lá no Cinebis, ela esteve lá com a gente, muito legal. E a Karina Passos, que é psico, conheceu o plantão com a Renata Silva lá na Facate. Isso, prof da Facate, legal. Sim, também, o primeiro contato foi com a... é Ana. Então, Ana. É outra Ana. Então tá, valeu. Legal. Então, olha só. Como tu já disseste, né? Vamos começar diferenciando de outras coisas e aí isso vai ajudando a gente a entender o que é, né? Uma triagem, a gente pode fazer uma triagem psicológica ou na área médica, né? Se eu chego numa UPA, por exemplo, eu também passo por uma triagem, né? O que é uma triagem? É uma coleta básica de alguns dados da pessoa para entender qual é a questão, né? E muitas vezes é isso, assim, ó. É um processo em que, se eu estou lá como profissional, eu vou perguntar para a pessoa o que atrás lá, alguns dados mais, mas é para saciar a minha necessidade de levantar uma hipótese do que está acontecendo com ela. Esse é o teu objetivo. Eu pergunto, a pessoa responde para mim, basicamente, né? Assim, de maneira muito genérica. É isso. Tanto que não é incomum a gente ver situações em que o profissional está ali, ó, olhando só para a mesa, para a prancheta, e não olha para a pessoa. Sim. Né? Aquela coisa assim, desculpa, mas é que isso me dá nos nervos. Né? Aquela coisa assim, entre, a pessoa já está olhando ali para o papel, nem olha quase para o rosto. Né? Às vezes, uso ali para alguma medição, uma verificação, e vai passar adiante, não diz nada. Eu lembrei da minha mãe que dizia que alguns médicos faziam consulta por aviãozinho. Sabe quando tu manda o papel por aviãozinho, assim, sabe? Faz um aviãozinho de papel e manda. Minha mãe dizia que tinha alguns médicos que faziam consulta assim. Tem alguns triadores na área da psicologia que também fazem triagem assim, né? Ó, sim. Agora aguarde o contato, né? Só isso, né? Né? É uma forma de estar em contato com as pessoas, né? É uma forma, ok? Ok, né? tá. Mas ok. De um ponto de vista objetivo de coleta de dados, ok, me parece que se presta bem a essa ideia, né? Pergunta, eu preencho ali um questionário, faço uma avaliação, coleto dados, perfeito. Agora, de um ponto de vista de auxiliar a pessoa a se sentir acolhida, auxiliar a pessoa a processar tudo aquilo que ela está vivendo, aquela turbulência, aquela intensidade, aquela desorganização, aquela confusão, não ajuda. Não ajuda. Aí, o que tradicionalmente a psicologia, historicamente, se propõe a fazer? Em geral, oferecer um atendimento psicoterapêutico. Né? E aí, quando a gente fala em psicoterapia, por mais que a gente tenha modalidade breve, ainda assim, em geral, isso implica uma sequência de vários encontros, né? Assim, semanas, meses, em algumas abordagens, anos. Né? Muitos anos. Tem gente que adora dizer assim, com alegria, assim, 2 décadas de terapia. Okay? Né? Então, é possível, né? É possível Tudo bem, não a gente vamos trabalhar. Não, mas assim, ou seja, é uma coisa assim que a amplitude é muito variável. E ok, tudo bem. Mas tem questões que são essas questões que a gente fala, dessas urgências emocionais, que é para isso que o plantão vai querer olhar. Né? Quer dizer, mesmo que a pessoa tenha coisas que, de fato, ela vai precisar de bastante tempo para trabalhar numa psicoterapia, né? Ela pode ter, sim, muitas questões que precisam, que tem uma indicação para psicoterapia. Que um plantão não vai sanar. O plantão não vai resolver. Não tem a intenção de... Exato, e nem tem a intenção de resolver. Isso é importante ter claro. Isso. Né? O foco do plantão é a urgência emocional, aquilo que ela está vivenciando, né, com tamanha intensidade, tamanho desconforto, e ajudá-la a fazer contato, olhar para isso, refletir sobre isso, né, se dar conta do que está sentindo, ajudando a nomear,
né, esses processos e também olhar para as potencialidades, o que que ela pode fazer, como que ela pode se colocar diante daquilo que ela está vivenciando. Então Aqui, é um foco no que está vivenciando, nessa experiência. A Ana está perguntando se na abordagem centrada na pessoa se faz anotações, porque ela tem um problema de memória. Eu diria assim, ó, minha visão, depende de perspectiva teórica. Se você precisa anotar, anota. Eu acho que nós temos que olhar para o nosso jeito de ser tem mais a ver com o teu jeito do que eu entendo que é muito mais um jeito do que a abordagem. E não, de forma alguma, pense assim, vai ser frio, vai ser impessoal. Aquilo que a gente falou antes. Se eu tô olhando para a pessoa e eu tomo nota, eu digo, olha só o que ela me falou. Uma expressão, uma fala, assim, que achei muito marcante. Por que não? Eu também anoto. Na verdade, o que a gente estava falando, Ana, é da pessoa com a cabeça para baixo e não... que tá distanciada, né? Assim. Desconectada da pessoa que está na tua frente, né? Isso. A Maitê está falando como é importante essa ajuda no processo de se dar conta, né? Isso. Ainda mais quando a gente está nessa turbulência, em alguma turbulência, né? A primeira coisa que a gente tende a perder é essa clareza para conseguir identificar, nomear, né? Como a gente diz no psicologuês, simbolizar mentalmente, né? O que está se passando, né? Conosco naquele momento. Às vezes é muito difícil. E para algumas pessoas isso também é mais difícil, né? Então, um psicólogo, um profissional que está ali, que vai oferecer, porque daí a gente ainda tem que falar, né, das características do plantão. Uma pessoa que se dispõe a oferecer plantonista, isso, né? Uma escuta diferenciada, né? Que pode, né? Pegando aí o que quem foi mesmo que falou sobre anotar? Foi a Ana. A Ana, né? Então, anotando ou não anotando, não vai ser isso que vai melhorar ou vai piorar. Porque o plantão que a gente está falando, ele tem origem, né? Ele tem como fundamento da sua origem a abordagem centrada na pessoa. É uma abordagem desenvolvida aí lá nos seus primórdios, né? Como a gente falou antes, sonhada, vou repetir, né? Sonhada e concretizada, realizada por Carl Rogers, né? E que traz como base para a atuação de um profissional um conjunto de características, de atitudes que esse profissional precisa desenvolver, né? E colocar em prática na sua atuação, no momento que está ali acolhendo, escutando aquela pessoa que buscou o plantão. Né? Então, essa base é bem importante de marcar isso. Né? E eu entendo que plantão psicológico sempre vai ter isso como base. Né? Por isso que não dá para ser em outras abordagens, né? Porque tem um jeito, eu acho, do terapeuta ser que às vezes conflitua, acho. Eu não sei, vou te dizer que eu ando assim numa pegada já há muito tempo, assim, de por que não? Eu sou e por que não dá para juntar? Será que não dá para aproximar? Será que tem tantos abismos aí pra gente transpor? Não sei, né? Mas eu entendo que é importante ter essa base, pelo menos, né? Eu já vi, sim, muitas práticas de plantão a partir de outras perspectivas. Já vi. Isso eu não tenho conhecimento. Tem pouca, eu vejo pouca documentação, assim, né? Entendi. Tá. Pouca pesquisa sendo feita, a gente tem poucos trabalhos falando sobre isso. Oi! A Eva. Tá, desculpa. Que legal. Então eu vejo... Tem gente que mistura com outras coisas. E para mim faz todo sentido entender que a gente pode aproximar de outras áreas pelo seguinte. Carl Rogers sempre falou que mais importante que qualquer técnica é o ser. O terapeuta. Nosso ser, o ser do terapeuta, do profissional. Ele vai dizer lá no
né, de forma bem radical lá nos anos 70, que a abordagem centrada na pessoa é um jeito de ser, mais do que um conjunto de pressupostos teóricos e técnicos. Então, se a gente for pensar seguir essa linha de raciocínio dele, se eu tenho uma trajetória com experiências em outras áreas nas quais eu aprendi, desenvolvi habilidades para trabalhar com outras técnicas, eu entendo que essas técnicas podem ajudar a chegar lá na experiência da pessoa. Por que não experimentar e ver o que acontece? Né? Sem necessariamente fiquei confusa. Fiquei confusa. Vamos voltar. Vamos voltar. Tá, eu acho que tem algumas coisas que fazem parte da nossa caminhada de terapeuta, né? Isso. E que tu já pode ter balançado aí e andado por outros caminhos. E isso faz um terapeuta que tu é e que naquele momento pode ser um plantonista, né? Isso. Mas parece que tem um mínimo para esse plantão psicológico acontecer. Que daí tá embasado na abordagem centrada na pessoa. Sim. Tá. Nunca abro mão disso. Então tá. Até que eu descubra que posso abrir mão disso, tá? Eu gosto sempre de deixar em aberto. A vida é por aí, sim. Okay. Não gosto de me apegar, assim, ferrenhamente a nenhuma verdade. Verdade, né? Tudo é muito provisório, mas sim... É isso, né? Historicamente, desde o final dos anos 60, início dos anos 70, é assim que tem sido feito e se mostrado muito fértil, muito fecundo. Né? A base do plantão é abordagem centrada na pessoa. Né? E o que isso quer dizer na prática, por exemplo, para a oferta do serviço... Vou pensar para o plantonista, tá? Depois eu falo de outros aspectos da oferta do serviço. Tá. Então, para o plantonista, isso implica que ele coloque em prática, que ele exerça um conjunto de atitudes terapêuticas, atitudes essas que o Rogers já colocou lá nos anos 50, dentro das suas pesquisas e da sua prática em psicoterapia. Mas em que hoje em dia até tem outras abordagens falando nelas também. Né? Isso. A questão é que Rogers escreveu isso há muito tempo atrás, mas hoje em dia a gente já vê TCC falando sobre isso, psicanálise falando sobre isso, só foi mudando os nomes, mas vai lá. A gente vê muitas aproximações, exato. Né? Então, que características são essas, basicamente? Primeira delas, ele vai falar da autenticidade do profissional, né? Que depois ele nomeia como congruência, né? Que é esse alinhamento, digamos assim, um alinhamento interno entre o que eu vivencio no determinado momento e o que eu tomo consciência, né? Então, estou com fome agora, sinto lá uma coisa lá nas minhas vísceras e digo assim, estou com fome, estou sendo congruente. É diferente de eu estar ali com o estômago roncando e eu digo para mim mesma ou para alguém, não estou com fome, não estou. Eu começo a mau humor e não se dá conta que é fome. Isso, tá? Tô dando um exemplo muito trivial, muito simples para entender essa coisa, né? É isso, é esse estar verdadeiro no momento. E eu prefiro até dizer assim, porque às vezes as pessoas pensam que é um estado, né? A fulana é verdadeira. Não, é no momento. No momento do atendimento. Quanto eu estou conseguindo estar conectada comigo mesma e aceitando o que eu estou vivenciando. Porque daqui a pouco... num determinado atendimento, eu posso sentir medo do que a pessoa traz para mim. E ok, importante eu estar consciente que isso, de alguma forma, despertou medo. Ou eu posso me identificar com o que está sendo trazido, mas aquilo. Isso. Então, assim, esse é um primeiro ponto, esse estado de congruência. Um segundo ponto é o que a gente chama de uma compreensão empática, ou que muitas vezes a gente vai encontrar como escuta empática. Né? Então é essa escuta, esse acolhimento que a gente falou lá no início, de forma empática, em que eu procuro compreender o que a pessoa está expressando, vivenciando, como se eu fosse ela. Como se me aproximo do que ela está vivenciando o máximo que eu posso. Tá? Isso não implica que eu tenha que ter vivido em algum momento a mesma coisa que ela viveu para conseguir compreendê-la. E sim, é um jogo, como eu digo assim, de colocar-se no lugar do outro.
né? Se a gente fosse assim, dizer em outras palavras, né? Mas não necessariamente nesse sentido de eu ter que viver a mesma coisa para então saber como é isso. Mas é procurar compreender como será que é para ela, pelo que ela está trazendo para mim. Né? Só aí já temos mais uma característica que é bastante ousada e desafiadora para os profissionais, né? Super desafiadora. Porque a gente falava lá do início do triador, né? O triador não tá nem aí. Não tem nenhuma obrigação de ser empático, né? Muitas vezes... Ai, não, também não vão achar que o triador é uma pessoa fria, né? Não, mas em alguns casos, né? Em alguns casos, ele, em princípio, nem sempre ele vai ter essa implicação, assim, de procurar compreender e expressar essa compreensão. Né? Porque a compreensão empática passa também por isso. Eu compreendo e eu busco comunicar para a pessoa que eu compreendo. Eu imagino como pode ser difícil, como pode estar sendo duro o que ela está vivenciando. Se conectar com o outro, né? Isso, conectar. Acho que tem a ver com conexão. Isso, e comunicar, né? Porque não é só numa via, comunicar, né? Sim. Não é só escuta, sim. né? Eu devolvo para ela. E a terceira característica é o que ele chamou de uma consideração positiva incondicional. Essa, acho que é uma das características, uma das três, né? Talvez a mais mal compreendida, pelo que eu observo, né? Porque houve traduções em algumas obras em que apareceu como aceitação incondicional. E eu entendo que essa expressão, ela dá uma certa margem para que pareça que eu deva aceitar passivamente. Passar a mão na cabeça. Isso, qualquer coisa que a pessoa me diga, eu digo, ok, tudo bem, tudo pode, tá tudo certo, tá muito bem. Não é isso, né? A consideração positiva incondicional é com relação ao valor que a pessoa tem, o valor intrínseco por ser uma pessoa, e é uma consideração com a experiência, o que ela vive internamente, né? Então, se alguém me diz assim, eu sempre dou esses exemplos em aula, né? Se uma pessoa me diz que quer estrangular uma mãe, ou um pai... Tu não vai apoiar e entregar a corda. Isso, não vou dizer isso, faça, ou também não vou assim de cara dizer, não pode. Né? Eu vou tentar compreender, a compreensão empática, vou tentar que isso está junto da compreensão. Isso. E a minha consideração é com a experiência, com isso que está lá dentro, que sim, há vontade de estrangular, de matar. Né? A gente vê, eu sempre penso nos atendimentos com crianças, né? Que as crianças fazem isso e elas são já muito espertas, porque elas dão um jeito de fazer da maneira que pode ser feito, que é com massinha de modelar, com brinquedos, com desenhos, né? Então é isso, assim, eu não vou apoiar que a pessoa faça de fato, de forma alguma, mas eu vou compreender e dizer que, ok, o que ela está sentindo e vivenciando internamente. Eu penso que assim, a gente, de alguma forma, se a pessoa está trazendo alguma dor, é a gente dar um abraço naquela dor, né? A gente não vai, vamos lá, vamos fazer isso, o que tu tá com vontade de fazer. Não, mas é a gente, de alguma forma, dar um colinho para aquela dor que chega, né? A Eva tá dizendo aqui que aceitar, considerar é diferente de concordar. Vou ler mais um pouquinho aquilo que tem. O que mais? Não sei se já foi falado, perdi o início. O plantão pode ser ofertado em espaços como a escola? Sim, Ana. A Lu começou ainda dos espaços. Mas a Lu começou falando que a experiência dela ainda na faculdade começou justamente porque começou em escola. E a Márcia Tassinari, do Rio de Janeiro, tem um trabalho muito legal também de trabalhos em escola. Assim, já falamos mais sobre isso. O que mais? A Luana Negrini dizendo que é muito bom nos ouvir, que está implementando o teleatendimento psicológico em São Borja, e a intenção é de fazer um acolhimento. Diz que as perspectivas estão de encontro com o que a gente está falando. Olha que bacana. Legal. Isso aí. Né? Isso. Poder oferecer essa escuta, né? Mesmo que tenha um outro nome, aí, claro, às vezes tem outros objetivos. Tem outros nomes. Ok. Mas eu entendo que essa qualidade que a gente está falando agora, com base nessas atitudes, ela pode ser oferecida em outros espaços, em outras propostas de atendimento psicológico, sim.
Com certeza, sim. Então, essa é a base, né? E isso requer, claro, alguns requisitos por parte do plantonista, né? O plantonista, ele tem que estar disponível para fazer um acolhimento, uma escuta com base nesses fundamentos que a gente falou agora. Além disso, eu entendo que, diferentemente de um processo de terapia, de psicoterapia, um plantonista, ele tem que estar disposto, e vou dizer assim, ó, arriscar dizer assim, ele tem que gostar de trabalhar com o imprevisível, com o inesperado. Porque isso é plantão, né? Isso é plantão. Não tem alguém te ligando, ó, tô te encaminhando, fulaninho, bababá, simplesmente, blum, a pessoa surge com demanda e tu tem que... E com intensidade. E com intensidade, não é coisa mansa que numa terapia... Vai ter semanas em que tem mais intensidade, tem as semanas que as coisas estão mais tranquilas, né? Tu já ouviu um pouco da história da pessoa na semana anterior, em meses anteriores, então tu já entra com uma certa previsibilidade do que pode acontecer. Claro que às vezes vem coisas inesperadas também. Né? Mas o plantão, pela sua própria... característico que ele busca atender é isso, é a urgência, e a urgência ela vem com intensidade. Então a gente tem que estar de alguma maneira preparado para lidar com isso, né? Tem que se trabalhar para conseguir suportar e dar esse suporte. Né? Então esse é um ponto bem importante. Ó, eu gostaria que vocês falassem mais qual a principal característica de um plantonista, na opinião de vocês. Isso, eu acho que é mais ou menos o que eu falei agora, assim, né? Isso, então, assim, trabalhando com base nas atitudes terapêuticas preconizadas pela abordagem centrada na pessoa. Além disso, como diferencial, essa abertura, essa disposição para trabalhar com situações imprevisíveis. Tá dando uma cortada aqui, calma aí, Lu. Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Aqui, ó. Tá, deu. Acho que foi, deu umas... Sabe, fica aquela voz meio robotizada, assim. Tá. Então, é conseguir se dispor a trabalhar com o inesperado, com o imprevisível e com situações de uma certa intensidade emocional. Lidar com o inusitado, a Eva está dizendo. Isso! Disponibilizar-se para o que der e vier, né? Tem que estar lá. Isso. E comprometer-se e saber e assumir que vai fazer diferença, muitas vezes, num único atendimento. Porque tem isso. Sem criar expectativa, né? Que nem um primeiro encontro, assim. Tu tem que ir pro primeiro encontro sem saber se vai sair casamento. Né? Não sabe, né? Ia ser bem essa ideia. Porque tem muitas vezes em que não há um segundo encontro. A pessoa consegue dar conta da questão, enfim, num único atendimento. E aí a gente já entra um pouco nas características, nos requisitos, então, para a implantação, né? Então, assim, o que do ponto de vista de um sistema de implantação, uma coisa mais institucional, a gente precisa levar em conta. O plantão, ele busca oferecer atendimento no momento mais próximo de uma urgência emocional. Para que isso de fato funcione, ele precisa estar disponível o máximo de tempo possível e de uma maneira sistematizada. Né? Eu não posso oferecer plantão hoje, segunda, tardinha, e aí alguém chega aqui amanhã, não, hoje não tem plantão. Quando que tem? Não sei, eu vou ter que ver na minha agenda. Não, ele pressupõe uma sistematicidade e, preferencialmente, um tempo, uma faixa ampla de oferta para que as pessoas possam ter, assim, uma chance de não esperar muito, em resumo, né? Não esperar muito, porque a urgência, ela é do momento, às vezes dura horas, mas as pessoas não vão esperar uma semana para uma urgência. Aí já descaracteriza Por isso que é... Ai, deu uma trancada de novo. Por isso que é importante que o plantão seja numa instituição ou numa rede
né? Para que não aconteça isso de a pessoa precisa de um help hoje, de um acolhimento hoje, mas o plantão só acontece daqui 4, 5 dias, né? Por isso que eu acho que ele funciona tão bem nas instituições, por conta desta rede, né? Tem umas perguntas aqui, Lu, peraí. Eu estava vendo aqui. Vocês pensam que é necessário ter uma rede de apoio para encaminhar pós-acolhimento? Com certeza. Até porque chegam questões que a gente vai identificar que necessitam encaminhamento. Né? Às vezes encaminhamento psiquiátrico, encaminhamento para outras áreas médicas, encaminhamento para outras áreas da saúde, às vezes fora da área da saúde, né? Às vezes para a área do direito, quando envolve violência, envolve algum risco, né? Uma questão legal. Então, às vezes é conselho tutelar que entra em cena, defensoria, uma delegacia. Sim, com certeza. Sim, é muito importante ter uma rede. Isso. A Denise está perguntando qual seria a diferença do plantão para um atendimento de emergência psicológica, se é que existe. Então, a gente vê... legal essa pergunta, né? Porque a gente vê muitas vezes o uso da expressão urgência psicológica e emergência psicológica, né? Misturadas nas obras de plantão, né? Muitas vezes eu prefiro adotar a ideia de urgência, né? Se a gente for olhar assim na origem, mas tem muita gente trabalhando com a ideia de emergência. Mas emergência hoje é um termo que está muito ligado à psicologia das emergências, dos desastres, né? Que é uma outra área, que leva a outros pontos bem importantes para a gente pensar. Que o plantão pode trabalhar também, né? Pode, com certeza, pode, né? Pode estar sendo aí um braço, muitas vezes naquele plano de ação, de atendimento. Tá? Mas o que talvez seja mais interessante a gente diferenciar de emergência psiquiátrica. Isso. Tá? Isso é legal, porque isso é algo que às vezes a pessoa tá ali e pede um atendimento, a gente vai acolher, mas no meio do caminho tu percebe que aquilo é mais do que só uma emergência psicológica, uma urgência emocional, é um caso para encaminhamento de emergência psiquiátrica, tá? A pessoa está num estado tal de desorganização, num surto, prestes a cometer um suicídio, né? A gente tem várias situações em que eu não posso liberar essa pessoa, dizer assim, ok, terminamos, né? Nos vemos semana que vem, ou sei lá quando, e deixá-la em segurança. Né? Eu poderia até correr riscos, a pessoa pode correr riscos, familiares, outras pessoas às vezes estão em risco. Então eu vou ter que verificar. Se eu percebo que há potencial risco, convém encaminhar a uma emergência psiquiátrica. Nesses casos, Denise, né? ainda sobre a pergunta da Denise, eu fiquei pensando se não tem lugares, Denise, que oferecem atendimento de emergência psicológica, que é... de tu conseguir o atendimento rapidamente, mas que na maioria dos casos compreende que vai ter uma continuidade. Então tu procura aquele serviço de atendimento de emergência psicológica e ali tu fica e segue, né? Não sei se eu estou certa, né, nesse meu conceito, isso é uma coisa da minha cabeça, mas eu tenho a sensação que no plantão psicológico a gente tem uma premissa que pode ficar só naquele encontro. E na grande maioria das vezes fica em um encontro, 2, sei lá, que não vai ter uma continuidade. Talvez essa seja, além de todo o embasamento que a gente já falou, né, da abordagem centrada na pessoa, talvez tenha isso também como diferença. Não sei se está certa a minha ideia aqui, mas enfim. Né? Não sei o que tu acha, Lô. Muitas vezes tem chega-se à conclusão de que seria interessante para a pessoa dar continuidade por meio de uma psicoterapia. Muito comum, né? A gente vê, às vezes, paralelo à questão que ela traz, tem outras coisas, né? Então, a gente pode pontuar para a pessoa, sim, né? Deixa para ela como uma ideia para ela cogitar, quem sabe, ir para uma psicoterapia. E aí, então, ela pode dar conta de outras questões. Mas tem pessoas que dizem, não quero, não tenho interesse nisso, e a gente respeita, né? Isso é mais... Pode falar.
Não, eu só ia comentar que tem outra pergunta aqui que tem a ver com isso também, e que eu fiquei pensando é que quantas vezes a gente acolheu algum cliente que veio encaminhado e que daí ele vem 1, 2 vezes para os atendimentos e depois nunca mais volta, né? Sei lá qual o motivo que o cliente dá, mas que a gente percebe que naquele primeiro atendimento já conseguiu dar um baita acolhimento, né? Isso. A Denise está falando se existe, perguntando, né? Limites, se existe limites, né? Muito boa pergunta da Denise, que isso é bem importante de a gente entender esse enquadre, né? Essa estruturação de um processo de atendimento em plantão. Então, assim, de uma forma bem radical, assim, bem pura, a gente diria que um atendimento de plantão é um atendimento pontual, sem duração pré-determinada. Pode durar 1 hora, pode durar 2 horas ou mais. Teoricamente poderia. Mas, na prática, para colocar esse serviço e torná-lo funcional... Numa instituição, vezes, principalmente. Isso. Muitas vezes a gente faz adaptações, né? Então a gente dá a possibilidade até de mais encontros. Alguns locais dão 2 encontros, outros 3. No meu caso, como eu era supervisora e implantei o projeto, sugeri fazer até 4, né? Porque eram estagiários, estavam tomando contato, tudo era novo. Então, assim, dando mais chance deles poderem facilitar esse processo. E a gente acabava delimitando o tempo, né? A gente, em alguns locais a gente começou com 2 horas como tempo máximo, depois a gente, devido à demanda, de novo, né? Devido à demanda, a gente teve que enxugar para 1 hora como tempo máximo. E como tem demanda, né? Agora, a pergunta que a Luana colocou aqui, eu fiquei pensando de uma diferença, mais uma diferença que a gente tem que fazer. A pergunta dela: vocês acham que é importante o plantonista se identificar durante a ligação? E daí, ela já está pensando que esse plantão psicológico é no telefone, né? Mas o plantão psicológico surgiu presencial, não é no telefone. Isso, né? Eu acho que isso presencial. Só que agora nós estamos nesse momento pandêmico, né? Isso. E aí, como é que se faz o plantão psicológico agora, Lu? Porque tem muitas pessoas, muitas redes oferecendo outras como formas. É que eles colocam? É um atendimento psicológico de emergência, sei lá, eu não sei como é o nome que eles estão colocando, que tu liga para a pessoa e é acolhido. Né? Isso, né? Seria isso o plantão? É uma possibilidade. Porém, a gente tem que levar em conta uma orientação do nosso conselho de psicologia, que antes da pandemia limitava, né, o atendimento em situações de risco de emergência para atendimento online, né? Havia essa limitação. Com a pandemia, a gente está atendendo absolutamente tudo, né? E eu entendo que tem um lado positivo nessa abertura, porque estamos num momento em que algumas pessoas talvez não tenham acesso a atendimento presencial e são extremamente beneficiadas em momentos de crise por meio do atendimento online, né? Em muitos casos a gente tem que complementar, sim, pedir que a pessoa se dirija a um serviço médico, nesses casos, né? A gente, dependendo da gravidade, sim. Mas é interessante e, de fato, eu sempre digo assim, num primeiro encontro, seja para psicoterapia ou para plantão, a gente nunca sabe o que a pessoa vem buscar, né? Então, de fato, assim, a porta, em princípio, está aberta para quem vier. Há pessoas que vão atender só por telechamada, né? Às vezes a gente tem demandas, eu tenho atendido sem supervisão, assim, em muitos casos em que as pessoas que buscam o serviço não gostam do vídeo, então pedem para ser só telechamadas por voz. É mesmo? Tá, e daí a pergunta da Luana, e daí o terapeuta se identifica? Sim, em princípio sim, vai se identificar. Eu acho que sim, porque somos pessoas, até para a pessoa saber, para o cliente saber quem que está quem é a pessoa quem que está ouvindo, né? Não é só uma voz, assim. É diferente, agora eu lembrei, é diferente do CVV, né? Do trabalho do CVV, que é maravilhoso, é embasado em Rogers também, né? Isso. Mas é diferente do CVV, em que tu liga para uma central, né?
Ai, eu não sei, é diferente. Eu não sei explicar, mas Embora é diferente. o CVV, se eu não me engano, o CVV já há anos já tem videochamada, se eu não me engano. Sim, mas eu nunca liguei né? para o CVV, eu não sei. Eles sim. se identificam? Isso. Eu não sei se eles se identificam, né? Sei lá, aqui é Olga Letícia, eu sou psicóloga, eu não sei disso. Mas eu acho como super psicólogos, nós precisamos, né? Por uma questão de responsabilidade, nós precisamos nos identificar, sim. As pessoas precisam saber para onde estão ligando, que lugar né? A gente precisa. Sim, com quem está falando, né? Isso. A Raquel está dizendo que deve se identificar com o CRP e tudo. Isso. Exato. Sim. Para saber então com quem está falando, né? Claro. Então, é um dado importante que a gente tem que levar em conta. E eu acho que não só pelas questões legais, mas eu acho que sei lá, é legal saber, né? Vínculo, conexão, para se conectar de alguma forma, né? Com aquela, saber que tem uma pessoa ali, não é uma máquina, né? Enfim, hoje em dia, um computador poderia estar ouvindo, né? Sei lá, uma Siri da vida, essas coisas eletrônicas que tem agora. Então, é importante saber. Isso me lembrou meu filho em momentos de solidão que ele pega e fica batendo papo com a Siri para ver o que ela vai responder para ele, né? Mas eu já conversei muito com a Siri também. Ela é super acolhedora, ela é super amiga. Ela tá sendo bem treinada cada vez mais, né? Às vezes ela diz, desculpa, não estou conseguindo te ajudar. Ela é muito empática. Viu só? Mas sim, então, é importante se identificar, né? Para não soar como a Siri do celular, né? Sim, e quando são estagiários, eu sempre oriento, identifique-se como estagiário. Explique que você é um estudante. Né? Claro. E, entre outras questões que têm de ser colocadas abertamente, claramente. Exato. É bem importante a pessoa entender. Lu, agora eu vi a hora e me assustei. Eu olhei pro ladinho aqui, vi o relógio, faltam 2 minutos. É tempo para dar tchau. E antes de dar tchau, por favor. Né? Quem quiser saber mais, quem gostou, psicólogos, estudantes de psicologia que estão interessados em conhecer mais sobre plantão, que queiram implementar, entender como funciona. Dias 22 e 29 agora de agosto, 2 manhãs de sábado, teremos o curso, né? Vou ministrar o curso sobre plantão psicológico centrado na pessoa, tá? Maiores informações vocês encontram no site do Simpla, né? Por lá que vão ser feitas as inscrições. E vão ser 2 sábados para conhecer esses fundamentos, todas essas e outras questões importantes, e para poder, assim, ter um embasamento para poder trabalhar, né? Não só um conhecimento teórico, mas para já começar a fazer atendimentos como pôr na prática. Como plantonista. Isso, seja estagiário, seja estudante de psicologia, seja um psicólogo, uma psicóloga como exercendo a profissão. Como é que a gente se inscreve no curso, Lu? Vamos botar via aqui site do depois? Simpla, eu tenho já um flyerzinho, eu coloco também de novo nos meus stories, quem quiser seguir. Por ali já dá uma pesquisada que eu coloco. E também na Temos minha no Cibes também. Isso, e na minha página do Facebook também, lá está o evento, então já entra por ali, já vai cair direto lá no site do Simpla. Tá ótimo. Várias pessoas agradecendo, dizendo que foi muito bom, que foi esclarecedor. Bom. A Raquel Brona, querida, dizendo que essa live ajudou a esquentar os motores para uma live que ela vai fazer às 19 horas no Espaço Viver. Também sobre plantão, Raquel? Será que é sobre plantão também? Pessoal agradecendo, que foi bem resumidinho. Que legal, gente. Aqui no Face do Cibes também tem as informações. Enfim, pessoal. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva aqui no meu perfil. Depois a gente compartilha por tudo também para quem quiser compartilhar com alguém, dividir as informações. Valeu, Lu. Legal, Olga. Obrigadão. Valeu, pessoal. Um beijão para ti, até a próxima. Todo mundo. Até. Tchau, tchau.